Em nome de Jesus, amém. Chegamos para mais uma escola bíblica dominical e mais uma manhã de domingo, diretamente aqui da Catedral da Esperança, Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção número 100. Eu quero convidar a todos a ficar de pé para que a gente faça uma oração, dando início a esta reunião nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Você que está em casa também nos acompanhando, faça conosco esta oração, pedindo ao Senhor a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e amado, em nome de Jesus, o teu Filho, ó Deus bendito, te damos graças, Senhor, te louvamos e te bendizemos, Pai querido, por mais uma oportunidade, Senhor, que nos dás de virmos à tua casa, por mais um dia, Senhor, que amanhece, que começa, Senhor, da glória, e que, ó Deus, temos a oportunidade de adorar o teu nome, de aprender da tua palavra, Senhor, de exaltar a ti, Senhor. Pai querido, te dou graças, te louvo, ó Deus bendito, por todas estas bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Pai querido, que a tua palavra, que nesta manhã será estudada neste lugar, ó Pai, vá de encontro a cada coração, dando crescimento, ó Pai querido, maturidade, Senhor, entendimento, ó Pai querido, em cada coração, ó Pai, os que aqui estão, os que estão à distância, acompanhando, ó Senhor, visita cada um, ó Pai, pois Tu és onipresente, Senhor, ó Deus bendito, em nome de Jesus, receba em Teu trono o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus, Pai querido, é por quem eu te oro e eu te agradeço, amém, graças a Deus. Pode sentar-se e vou convidar aqui o nosso irmão presbítero Girnaldo para cantar os hinos congregacionais nesta manhã, todos juntos celebrando e exaltando ao Senhor. Após os congregacionais, o bispo Tarcísio estará efetuando a leitura devocional. O bispo Tarcísio estará efetuando a leitura da palavra e o pastor João Maria vai estar orando, agradecendo ao Senhor. Também tenho o prazer de saudar a amada igreja em nome de Jesus. De número 26 na harpa cristã. Quão glorioso cristão pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levam à morte, se constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui,
almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Oh, glória a Deus e aleluia. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, 1 Coríntios 12, 1 a 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11, da lição de número 4, que nós estaremos estudando nesta manhã, e que haja edificação da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Amém. Saúdo a todos no nome de Jesus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, bendito e eterno, nós te louvamos e te bendizemos, te damos graças pela leitura da tua palavra. Ó Deus, que nesta manhã, onde havemos também de estudar, ó Deus querido, o tema, ó Deus, os dons na atualidade. Por isso, Pai, nós rogamos a tua bênção para que possamos compreender, Senhor, o ensinamento da tua palavra. Que o nosso coração, ó Deus querido, receba, ó Pai amado, e guarde, ó Pai, para o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, também te rogamos a tua bênção pelos professores que estarão ministrando, que estarão nesta manhã, ó Deus, passando, ensinando a tua palavra. Que os mesmos, ó Pai, recebam de ti a inspiração e a orientação. Para a glória do teu nome, nós suplicamos a tua bênção e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, bendito seja
o nome do Senhor para sempre. Esta manhã, dando prosseguimento à revista da nossa escola deste trimestre, estaremos estudando a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Não dá para entender, não dá para compreender os dons espirituais de um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que existe desde a eternidade, apenas em um momento da história. Os dons são eternos e os dons são atuais para a igreja nos nossos dias também. O texto áureo da nossa lição é 1 Coríntios 12, 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo do passado, é o mesmo do presente e também do futuro, porque nele não há esta limitação de tempo. A verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. É um conceito bem dinâmico, bem prático acerca do que é ser pentecostal. O objetivo geral da nossa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. E os objetivos específicos são apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então são os pontos específicos, os objetivos específicos da nossa lição nesta manhã. E nós temos uma equipe feminina hoje que vai trazer esta lição, trazer esta temática, discutir esta temática conosco. A nossa irmã Keila Simeia, que é a professora, será uma das professoras nesta manhã. Convido a sentar ali à mesa. Também a nossa irmã Nicélia, que é professora do departamento infantil. Também eu convido a sentar aqui conosco, que estará discutindo a irmã Keila no primeiro tópico, a irmã Nicélia no segundo, e fazendo o fechamento a nossa irmã Maria Helena, que estará tomando a direção aqui no seu tempo para efetuar a finalização da lição nesta manhã. Então nós temos uma boa equipe, um bom time de professores que estará trazendo minuciosamente esta lição, este ensinamento nesta manhã, e nós temos a oportunidade de aprender para a glória do nome do Senhor. Eu quero, como está aqui no hall, eu quero convidar aqui o grupo de Vozes de Júbilo para cantar, iniciando aqui este período período devocional. Logo após o Vozes de Júbilo, nós estaremos partindo aí para a ministração do estudo de forma direta com as nossas professoras nesta manhã. Vozes de Júbilo cantando para a glória do Senhor. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, em tua presença estamos aqui nessa hora reunidos, queremos te exaltar, Cordeiro de Deus. Estamos reunidos aqui, viemos te adorar. Aceita a nossa humilde oferta, Senhor, como cheiro suave a ti.
Muito bem, neste momento nós vamos estar passando para a lição. E, segundo a introdução, os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, esta é a introdução da nossa lição e eu quero passar a palavra à nossa irmã Keila, que traz a temática, o subtema, a necessidade dos dons espirituais hoje. A nossa irmã Keila estará trazendo esta temática para nós a partir deste momento. Graça e paz, meus amados irmãos, graça e paz a todos que estão nos acompanhando aí pela live. Nós estamos aqui para aprendermos, mais um pouco a respeito dos dons. E antes de iniciar o tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje, eu gostaria de destacar duas coisas importantes. A primeira é que os dons espirituais são uma realidade na Igreja de Cristo hoje. Você não vai encontrar nenhuma referência bíblica dizendo que os dons cessaram, que não há manifestação dos dons na atualidade. Então, os dons espirituais sempre estiveram, vão estar e continuará estando na vida da igreja. Isso eu digo porque existem muitas seitas, muitas teologias novas, afirmando que os dons foram algo do passado, somente da igreja primitiva. Mas não existe base bíblica para essa afirmação. A segunda coisa que eu quero destacar é que os dons eles vão ser sempre necessários, não só hoje, como diz o nosso tópico na revista, mas eles serão sempre uma necessidade da nossa igreja. Nós não podemos atuar no mundo sem o exercício dos dons espirituais. Então, dito isto, nós vamos começar aqui o nosso primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje. O apóstolo Paulo, ele introduz o capítulo 12, que foi o capítulo lido, nessa manhã, do verso 1 ao verso 11. Ele introduz esse capítulo nos exortando a se inteirar. Quer dizer, conhecer o assunto dos dons espirituais em sua totalidade, de forma inteira. Ele nos exorta a se inteirar, para que não sejamos ignorantes a respeito do mesmo. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é o ser ignorante? Ignorante é aquela pessoa que desconhece a existência de algo ou que não está a par de alguma coisa. Então, Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês estejam a par a respeito dos dons espirituais, que vocês tenham conhecimento dos dons espirituais, do seu poder, da sua funcionalidade na igreja. Nós não podemos ser ignorantes acerca destas coisas. Tudo que se diz respeito ao reino de Deus, tudo que se diz respeito à igreja, todos nós cristãos devemos estar a par. Nós devemos conhecer. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e que começo a fazer parte da igreja, eu preciso ter conhecimento de todos os assuntos concernentes à igreja, inclusive acerca dos dons espirituais. É isso que Paulo está querendo nos dizer quando ele diz que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons.
Nós não podemos ser, porque nós corremos sérios riscos quando nós não temos conhecimento do assunto. Um deles é de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E há uma severa exortação a respeito da blasfêmia contra o Espírito. A Bíblia diz que não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito de Deus. E só quem faz isso são os ignorantes, os que não têm conhecimento. Então, nós não podemos correr esse risco. Nós devemos estar inteirados acerca dos dons espirituais. Ele vai falar também que o apóstolo Paulo usou 2 termos gregos, que é o nosso segundo subponto, que é o pneumáticos e o charisma, né? O pneumático significa espiritual, tudo que é relacionado ao espírito, e o charisma, dom. E a palavra charisma, ela vem do cognato charis, que quer dizer graça. Então, o que significa é que os dons espirituais são dados pela graça. Ninguém merece, né? Ninguém pode fazer qualquer coisa para obtê-los. É Deus quem dá, e Ele dá de graça. Então, esse termo dons espirituais é usado pelo apóstolo Paulo, está dizendo que são dons dados pela graça. Eles são espirituais e são dados pela graça. Mas o que são dons espirituais? E aí a revista vai trazer uma definição muito interessante, que eu vou ler agora para os irmãos. Ela diz assim: os dons espirituais são entendidos como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, para chamar pessoas, estão usando os dons para promoção e não para a edificação. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Nós precisamos continuar nesse pensamento, nessa doutrina de que os dons são para a edificação do povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aí ele vai dizer que é o próprio Espírito Santo que dá, e eles são exercidos por meio da igreja. E aí é outro ponto importante, irmãos, que nós devemos atentar. Os dons são usados na igreja. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que estar me congregando. Eu preciso fazer parte de um corpo. Essa teologiazinha de que eu sou igreja não existe. Certo? Nós somos membros de um corpo e esse corpo é a igreja. Né? Há uma hierarquia. Não existe esse negócio, eu sou igreja. E isso foi muito divulgado, né? Quando começou a pandemia, para justificar eu ficar trancado dentro de casa. Aí eu sou igreja. Você não é igreja. Você faz parte da igreja. E Paulo vai dizer que a igreja é como um corpo, né? E tem muitos membros. Então, eu sou um membro do corpo, eu não sou o corpo todo. Então, nós temos que entender isso. Eu tenho que me congregar, eu tenho que fazer parte da igreja, eu tenho que participar, porque os dons, eles atuam na igreja. Eles atuam na igreja. Então, terminando assim a nossa definição, né, e eu vou repetir aqui a definição: capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, os dons, eles surgiram para executar os propósitos de Deus por meio da
igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele vai dizer também que esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Quando é que os dons vão cessar? Quando a igreja for arrebatada. Porque aí, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 8, ele vai dizer: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Por quê? Porque não há mais necessidade de edificação. Nós já fomos transformados em um novo corpo, né? Nós recebemos um corpo glorioso e agora nós vamos habitar nas alturas. Então não há mais necessidade dos dons espirituais. O que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, os dons vão estar atuando em nosso meio. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Ele vai dizer também que os dons envolvem todo o aspecto da vida cristã. E é importante a gente destacar isso, porque existem pessoas que acham que a vida espiritual só é quando está na igreja. Que eu devo viver de forma digna e correta apenas na igreja. Mas os dons, ele envolve todo nosso aspecto da vida cristã. A nossa adoração, a nossa evangelização, as operações de milagres e o exercício do ministério. Tudo isso está, os dons estão envolvidos em toda a nossa vida cristã. Nós não podemos deixar de lado, né? Nós não podemos abandonar os dons espirituais. Eles devem estar presentes em todo o aspecto da nossa vida cristã. E aí, quando os dons podem ser concedidos? Quando é que eu recebo, ou posso receber, né, o dom de Deus, os dons do Espírito Santo? Irmãos, isso é importante também a gente destacar, porque existem também muitas especulações, né, e regras que se colocam para se receber os dons espirituais. Mas nós, observando a palavra de Deus, os seus ensinamentos, nós percebemos que os dons, ele é concedido em qualquer fase da nossa experiência cristã. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe também o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começa a habitar em você. E aí, a partir deste momento, você pode receber dons espirituais. Tanto o novo convertido, como ao longo da caminhada cristã, no final dela. Né? Por quê? Porque ele é concedido por Deus e, de acordo com a minha busca e o meu desejo, Deus concede a quem quer, da maneira que quer, para o que for útil à igreja do Senhor. Então, se Deus lhe concede algum dom, você precisa exercer esse dom, porque a igreja será edificada através desse dom. Então, não existe uma fórmula para você receber os dons espirituais, nem um tempo determinado. Você se converta e depois que você for batizado nas águas, aí você recebe. Não existe isso. A partir do momento que você aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar em você, você está arriscado a receber. Você está na fila para receber, né? Agora, como Deus dá, e quando Deus dá, e por que Deus dá, aí só Ele vai poder responder. Nós não temos essa resposta, né? Deus, Ele faz as coisas da maneira que Ele quer, conforme a sua vontade e para a edificação dos santos. O que é que nós podemos fazer em relação aos dons? Eu quero receber os dons espirituais. Eu quero receber um dom espiritual. A única coisa que nós podemos fazer é buscar.
buscar os dons espirituais. E em relação a isso, Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 31, ele vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo está dizendo, olha, busque com zelo. O que é ter zelo? Zelo é você ter dedicação, zelo é você ter cuidado, zelo é você prezar pelo que você está buscando. Então, você tem que fazer isso com zelo, você tem que fazer isso com dedicação, desejo real, né? Não é receber e enterrar, não é receber e guardar, não é receber só para dizer que recebeu, né? Nós precisamos buscar e usar o dom para edificação. Então, a única forma de nós recebermos é buscando os melhores dons, os que vão servir para edificação. Um exemplo, a gente pode, em um momento, perceber, está faltando o dom de discernimento na igreja. Então, o que é que eu faço? Vou buscar esse dom para suprir a necessidade da igreja, né? Está faltando o dom de línguas. Então, eu vou buscar para suprir essa necessidade que a igreja tem. Está faltando a operação de milagres. Eu vou buscar. Então, o meu buscar depende da necessidade da igreja. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que buscar aquilo que a igreja está necessitando, não o que a igreja já tem de sobra, mas buscar de acordo com a necessidade da igreja. Então, que nós possamos, a partir de hoje, se já não estamos buscando, que nós possamos buscar os dons, porque ele é necessário hoje, será necessário amanhã, já foi necessário no passado. E enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos necessitar da operação dos dons em nosso meio. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Meus irmãos, a síntese do tópico 1 é o seguinte: os dons espirituais são uma realidade hoje, né? Então, são tão reais, como diz o irmão Bruno, quanto o jornal que vai sair amanhã, né? É uma realidade que não se pode negar, né? Tendo em vista o cotidiano, o meio em que nós estamos vivendo, tendo em vista os dias tão difíceis, tão maus que nós estamos vivendo, esta necessidade dos dons também se faz necessário nesses dias pós-modernos. Nós vamos cantar mais um hino, em seguida a gente volta com o segundo tópico, e o Voz de Júbilo volta para cantar um louvor. Enquanto isso, o diácono Adriano recolhe as ofertas nesta manhã de domingo. A gente canta, a gente celebra e a gente contribui. Logo em seguida, a gente estará retornando para a sequência da nossa lição nesta manhã. Nós saudamos mais uma vez, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Sou adorador e não há nada
Tu és o único Senhor, te adorarei. Serei fiel, pra ti eu viverei. Sou adorador por excelência, e se preciso for, eu pagarei um alto preço por te amar. Eu vou mostrar ao mundo quem és o Senhor, e através do meu louvor saberão que és único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o Há tempo, fora de tempo, eu vou adorar. Até na fornalha eu vou adorar ao Deus da minha vida, ao Deus da minha salvação. Eu nunca vou me render diante de outro rei. Tu és o único Senhor, te adorarei. Serei fiel, pra ti eu viverei. Sou adorador por excelência, e se preciso for, eu pagarei um alto preço por te amar. Eu vou mostrar ao mundo quem és o Senhor, e através do meu louvor saberão que és. Sou adorador por excelência, e se preciso for, eu pagarei um alto preço por te amar. Eu vou mostrar ao mundo quem és o Senhor, e através do meu louvor saberão que és único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Aleluia. Único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Não, não, não. Único, adorado, Rei dos Reis. Seu reinado não tem fim. Aleluia. Glória a Deus, glórias a esse Deus cujo reinado não tem fim. Louvado seja o seu nome. Neste momento, nós vamos para o tópico número 2, a função dos dons espirituais na responsabilidade da nossa irmã Nicélia. Irmã Nicélia, graça e paz. Graça e paz, presbítero Irani, irmãos que nos acompanham aqui na igreja, como também aos nossos irmãos que nos acompanham por meio da live. Saudamos a todos em nome de Jesus. E dando continuidade a esse estudo maravilhoso e necessário para o nosso crescimento espiritual, nós vamos falar do segundo tópico, a função dos dons espirituais. Então, aqui, durante a nossa fala, vamos relembrar muitas coisas do que a nossa irmã Keila já nos ensinou essa manhã. E iniciamos dizendo que nós precisamos entender, como a irmã Keila bem falou, que os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo ao crente e justamente com a função para a edificação da igreja. Então, a gente aqui já percebe, como já foi ensinado ao longo desse primeiro tópico, que não é para nós mesmos, para exibirmos ou para mostrar grau de santidade ou espiritualidade, mas que os dons, eles são concedidos à igreja, ao crente, para a edificação da igreja. E aqui no subtópico ponto 1, o comentarista ele vai falar sobre as listas dos dons. E na leitura devocional que aqui foi feita, o apóstolo Paulo ele vai citar os 9 dons. Mas isso não quer dizer que só existam esses 9 dons. No próprio capítulo, se continuarmos a leitura, nos versículos 28, o apóstolo ele vai citar mais 8 dons.
E nos versículos 29 e 30, ele vai falar de mais 7 dons e também vai fazer repetições de alguns dons da primeira lista. E ainda na carta escrita aos cristãos em Roma, né, Romanos, no capítulo 12, e nos versículos de 6 ao 8, ele também vai citar outra lista de dons. E também na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos de 8 ao 11, ele vai citar outra lista de dons. Mas hoje aqui, especificamente nesse estudo, nós vamos nos deter a esses 9 dons que podemos chamar assim da primeira lista. E essas outras listas aqui de Romanos e Efésios, os irmãos podem ler em casa e ver quais são esses outros dons. Então, nesse primeiro tópico, o comentarista ele vai falar sobre isso e ele faz, né, um comentário, onde ele diz que não há em nenhum lugar nas Escrituras, né, onde o apóstolo ele vai limitar a quantidade de dons. Então, não há um limite. Fechado aqui, são só 9 dons. Não. Nós vemos aqui que existem mais de 9 dons. No segundo subtópico, vai ser feita aqui uma classificação teológica. Essa classificação é criada pelos estudiosos para fins didáticos, para assim melhor estudar, né, esses 9 dons que nós vamos nos deter aqui. E aí eles dividiram, essa classificação ela é composta por uma divisão, três grupos, e cada um tendo 3 dons. E o primeiro grupo são os dons de revelação, que aí está contido o dom da palavra de sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. O segundo grupo são os dons de poder, é o grupo dons de poder, e neles estão os dons da fé, dons de curar e operação de maravilhas. E o terceiro grupo são os dons de inspiração, que aí estão a profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Mas também aqui o comentarista vai dizer que essa é uma, mas existem várias outras classificações teológicas para fins didáticos. E o terceiro subtópico, ele vai falar sobre a classificação bíblica. E essa classificação bíblica, ela vai seguir justamente a divisão funcional feita pelo apóstolo Paulo, conforme está descrito nos versículos de 8 ao 11, que foi lido aqui na leitura devocional. E vai ser nessa que a gente vai se deter aqui um pouco, a gente vai falar de forma resumida, a função de cada um desses dons aqui, de forma breve. E nessa divisão aqui, também composta de 3 grupos, o primeiro grupo ele é chamado aqui de dons de ensino ou pregação. E nele vão estar contidos os dons da palavra de sabedoria e os dons da palavra de ciência. E aí, o que é esse dom de sabedoria? Aqui um conceito, ele é uma enunciação dada, né, pelo Espírito Santo de Deus, aplicado à palavra de Deus, ou à sua sabedoria, ou a uma determinada situação. E a palavra de ciência, ou em algumas versões tem palavra de conhecimento, ela tem relação direta com o ensino da palavra de Deus, é a revelação de Deus expondo a sua palavra. E o que é que a gente pode entender com esses 2 dons aqui, como eles estão classificados com relação ao ensino ou pregação, né? O ensino da palavra. A palavra da ciência, ela é concedida por Deus, né? Ela é um dom dado por Deus, e você ali aprende esse conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, e usa a palavra de sabedoria, é a aplicação. E tem até alguns comentaristas também que dizem que esse dom está relacionado também a quem exerce ministério, a quem é liderança, que a pessoa tem esse dom que vai usar para, em situações, né, aplicar essa sabedoria. Mas é interessante que, conversando aqui com a irmã Maria Helena, né, e é importante de quem ensine, quem pregue, é importante ter tanto o dom, buscar a Deus, tanto o dom da ciência, do conhecimento, e também pedir o dom da sabedoria.
nas palavras da irmã Maria, a ciência, o dom da ciência e do conhecimento é aquilo que eu aprendo. E a palavra de sabedoria, eu vou aplicar esse conhecimento, porque também não adianta só ter o conhecimento, é preciso ter a prática, é preciso ter a sabedoria para ser usado. E aí nós podemos usar um exemplo, dentre muitos exemplos que tem na Escritura, nós podemos usar o exemplo de Estevão, o primeiro mártir, conforme Atos capítulo 6. Aqui é um exemplo que Estevão, tanto ele tinha o dom da ciência, do conhecimento, como o da sabedoria. E eu vou fazer questão de ler um desses versículos, né, do capítulo 6, versículo 10, quando diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Então, Estevão, ele é um dos exemplos, né, um exemplo de uma pessoa que tanto tinha o dom da ciência, do conhecimento, como da sabedoria, que foi aplicado. E nós sabemos da história, né, que eles ficaram perturbados quando ouviram, é tanto que apedrejaram, e Estevão foi o primeiro mártir. Então, que nós que ensinamos a palavra, que pregamos, nós precisamos buscar e pedir a Deus ter esses dois dons, tanto o dom do conhecimento, que Deus venha revelar o conhecimento da sua palavra, porque Ele, nós sabemos que não é de nós, mas é Deus, porque como nós vimos, é o Espírito Santo de Deus quem distribui os dons para o que for útil, né, para a edificação da sua igreja, e também pedir o dom da palavra de sabedoria para a gente saber usar nos momentos, né, que serão necessários. Então, fechando esse primeiro grupo dos dons aqui, de dons de ensino e pregação. O segundo grupo, ele vai conceituar aqui como o grupo dos dons de ministério. E o primeiro, seguindo a sequência, é o dom da fé. E é interessante e importante a gente entender que esse dom da fé é a fé sobrenatural. É diferente da fé salvífica, onde a pessoa, ao crer, né, ao ter a fé em Cristo, recebe o Senhor como Salvador, é diferente. E também é diferente do fruto, né, composto lá do fruto do Espírito, onde a fé está entre as características de quem tem o fruto do Espírito. Então, é uma fé sobrenatural. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que demonstram essa questão da fé sobrenatural. Um exemplo são os 3 jovens na fornalha, conforme Daniel capítulo 3, né, versículos 17 e 18. Daniel na cova dos leões também é um exemplo de fé sobrenatural, do agir sobrenatural. E também podemos citar o exemplo de Abraão, quando vai ali sacrificar o seu filho Isaque. É outro exemplo também de fé sobrenatural, porque Abraão cria que Deus iria ressuscitar Isaque das cinzas. Então, um exemplo de uma fé sobrenatural. Na sequência, o próximo dom vem os dons de curar. E é interessante a gente prestar atenção que aqui está dons, está no plural. Então, isso quer dizer que está relacionado a doenças e enfermidades, tanto do nosso corpo físico como da alma. Então, por isso, o plural aqui da palavra dons de curar. O próximo é a operação de maravilhas. E aqui é onde entra a questão dos milagres e também a ação sobrenatural de Deus. E um dos exemplos que nós podemos ver nas Escrituras como relação do sobrenatural de Deus foi justamente o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Que eu também quero ler essa passagem, Atos 2, capítulos 6 e 8, quando diz: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí o texto vai dar continuidade, né? Que existiam vários povos, várias nacionalidades, mas aí houve essa operação de maravilhas, essa ação sobrenatural, e eles entenderam, né? O texto vai dizer que cada um entendia
na própria língua. E ficaram admirados. Então, aí foi uma ação, né, uma operação de maravilhas, uma ação do sobrenatural de Deus. E para fechar esse segundo grupo, vem a profecia. Então, nós sabemos e nós cremos, né, como nós cremos na atualidade dos dons, que eles não cessaram, mas ele continua, que Deus levanta profetas, né, pessoas que têm esse dom, e elas entregam mensagens à igreja inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a profecia, ela há uma finalidade, ela tem um propósito, conforme 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia, nessa passagem, vai dizer que ela serve para edificação, exortação e consolação da igreja. Então, vamos dizer, isso serve para a gente se atentar, até saber, né, se é de Deus ou não. A profecia ela tem que ter essa finalidade. Ela é para edificação, exortação e consolação. Vem também o dom, o próximo, né, que aqui encerra, são os 5 desse grupo, o discernimento de espíritos. E eu diria que é um dos dons essenciais para os nossos tempos. Porque o que tem de gente aí dizendo que o que está fazendo é de Deus e que não é, a gente precisa muito pedir a Deus, né? É uma necessidade urgente da igreja nesses últimos dias buscar esse dom do discernimento. E é interessante a gente saber discernir. Uma coisa é ter o dom do discernimento, outra coisa é a intuição, é completamente diferente. Então, quem tem o dom do discernimento, ele sabe realmente se aquilo ali, aquela palavra, se aquela profecia, aquela pessoa que está ali é de Deus. Porque nós sabemos que o inimigo infiltra pessoas dentro da igreja, porque nós sabemos que há o joio e o trigo. E só Deus é quem vai separar. Então, tem pessoas que estão no nosso meio, estão até trabalhando junto com a gente, mas não são dos nossos, não é um verdadeiro crente. E quem tem esse discernimento, ele sabe. Não é porque ele não foi com a cara da pessoa, mas é porque ele tem o discernimento. Deus concedeu a ele esse discernimento. Então, é um discernimento que é um dom dos dons que nós precisamos e que há uma necessidade para a igreja. E um exemplo que a palavra nos deixa foi o do próprio apóstolo Paulo. Quando, com aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação, que eu também vou ler essa passagem para a gente consolidar aqui o ensino e entender melhor. Lá em Atos capítulo 16, nos versículos 17 e 18. Vamos ver aqui esse texto. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Veja, Paulo aqui, ele tem o dom do discernimento. Porque, veja, essa moça ela estava dando elogios, eles são servos de Deus. Mas Paulo tinha esse dom do discernimento e ele discerniu que ali era um espírito de adivinhação. E expulsou, que inclusive eles foram parar na prisão por conta disso, porque ela dava muito lucro aos seus donos, adivinhando, né, as coisas. Então, aqui é um exemplo de quem tem o dom do discernimento. O terceiro grupo são os dons de adoração, e aí estão compostos por 2, que é a variedade de línguas, que é o falar em línguas, né, pelo Espírito Santo. E aí tem uns que falam em uma só e outro em mais de uma língua, que aí é a variedade. Então, há essa diferença. Não é a pessoa inventar, enrolar a língua, não. É um dom, é uma língua dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque enrolar a língua, inventar que está falando, isso não é dom espiritual. Mas o dom dado por Deus, né, é a variedade de língua. Há uns que falam só um tipo e tem outros que é a variedade. E há um detalhe nesse dom, né, de variedade de línguas. É o único dom que é para edificação, de quem fala está se edificando. Então, dos 9, é o único dom que quando você está falando, você está edificando a si mesmo.
Aí aqui a gente entra no próximo, que aí há a necessidade do dom de interpretar. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai recomendar, em 1 Coríntios 14, 13, que quem fala línguas estranhas, ore para que Deus também dê o quê? O dom de interpretar. Porque o que só fala línguas, ele está edificando a si mesmo. Mas o que fala e interpreta, ou aquele que Deus levanta como intérprete, ele vai estar edificando a igreja. E a gente, né, lembra que os dons eles são concedidos para a edificação da igreja. Então, quem fala línguas, peça também a Deus, né, a quem Deus concedeu esse dom, peça também para que Deus dê o dom de interpretar para que todos sejam. É tanto que na continuidade desse texto, do capítulo 14, Paulo vai dizer, o que ora em línguas, ele edifica, né, ele ora bem, edifica a si mesmo, mas e a questão do conhecimento, os demais, né, como vão ser edificados? Então, essa questão, eu já também aqui automaticamente falei do dom de interpretação de línguas que é necessário. No ponto subtópico 4, ele vai nos lembrar aqui que os dons, né, a função dos dons, os dons são concedidos para o que for útil. E aí eu vou ler aqui o trechinho que ele diz no início, né? O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Mais uma vez aqui lembrando, é o Espírito Santo de Deus quem distribui para o que for útil e para a edificação da igreja. Então, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo e, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo, conforme Atos 2:33. Então, está bem claro isso, né? No primeiro ponto, a irmã Keila falou sobre isso, e aqui no segundo tópico é reforçado. E no último parágrafo, ele vai mais uma vez aqui nos lembrar que os dons eles não são atestados de espiritualidade, né? E nem de santidade. Como a irmã Keila bem falou, os dons eles são concedidos para edificação. E é importante eu ter os dons, mas o mais importante ainda é eu ter o fruto, que vai mostrar o meu caráter como cristão. E também aqui, para encerrar, eu gostaria de ler novamente também o texto. Eu achei bem interessante quando ele citou, eu disse, está todo mundo na mesma sintonia. 1 Coríntios 12:31, que foi a recomendação de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, e essa recomendação serve para nós também, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Então, cabe a nós procurar, buscar, como a irmã Keila já bem explicou esse versículo, os melhores dons para a edificação da igreja, para aquilo que for útil. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como síntese do tópico 2, nós temos o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então, os dons espirituais entram como uma ferramenta indispensável para o progresso do reino de Deus na terra. E para o terceiro tópico, fechando aí a nossa lição nesta manhã, a nossa irmã Maria Helena estará trazendo esta explanação. Os dons revelam a unidade na diversidade. A irmã Maria Helena tem agora a oportunidade para trazer esta lição. Irmã Maria, graça e paz. Pastor presbítero Irani, todos os irmãos que estão aqui presentes conosco na casa de oração e os que estão nos assistindo pela live nesta manhã. Que Deus continue nos abençoando na transmissão do ensino da sua palavra. Quero fazer menção aqui às duas irmãs que já me antecederam, falaram com muita
sabedoria e propriedade deste assunto. Este assunto não é um assunto onde haja concordância, a gente sabe disso. É um assunto que não deveria ser polêmico no meio do povo de Deus, mas infelizmente é, né? Mas o que nós queremos trazer aqui nessa manhã, complementando o que as irmãs já trouxeram, e fazendo jus aqui ao nosso ponto, que é unidade na diversidade, é reiterar o que já foi dito aqui anteriormente pelas duas. Dons não é só algo da atualidade, como é algo de necessidade da igreja. Nós precisamos do uso, né, de fazer uso dos dons espirituais, porque elas são as ferramentas que o Senhor Jesus deixou através do seu Espírito, quando Ele enviou no dia de Pentecostes, para que a igreja, que é um corpo, opere de maneira sadia, de maneira espiritual. Fora da ação do Espírito Santo, nós não temos outra ferramenta a não ser aqui o Senhor Jesus deixou mesmo. Quero iniciar dizendo, isso é uma convicção minha, não é uma doutrina nova, e eu não quero causar nenhuma polêmica com isso, mas quero dizer que quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de cada um de nós. Isso é sabido, né, e conhecido. Inclusive, as outras denominações que não creem na vigência dos dons, mas elas atestam isso, elas acreditam nisso. Mas uma coisa que eu quero complementar aqui nessa manhã, com essa informação, que quando nós aceitamos, o Espírito mora dentro de nós, fazendo inclusive a obra da regeneração, atuando todo dia na questão da nossa transformação, é que quando o Espírito Santo vem morar dentro de cada um de nós, ele vem com todos os dons, né? Eu não acredito que o Espírito Santo deixe os dons em algum lugar e venha morar dentro de nós sem tudo que ele é, sem a sua essência, né? Sem tudo que ele é realmente. Então, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, na verdade, todos os dons estão lá. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, capítulo 3, quando ele fala do ministério, capítulo 4, 1 Coríntios, ele diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. E esse tesouro é o Espírito Santo com todos os dons, com todas as suas manifestações. Agora você diz, por que é que eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim e eu não manifesto dom esse, dom aquele? Porque aí você precisa buscar e crer. Essa é a questão. Os dons espirituais estão ao alcance de todo aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora, quando eu vou buscar, eu não devo intitular, eu quero dom, mas só quero esse, né? Como rapaz, eu quero uma noiva, mas só quero rosinha. Aí Deus diz, pois tome rosinha e se ferre com rosinha. Bom, quando eu vou buscar o dom, eu não posso, eu quero dom esse, eu quero dom aquele, eu quero dom esse. Eu acho que a gente não tem esse direito de fazer isso. Nós buscamos os dons e Deus vai nos dar de acordo com aquilo que Ele capacitou, preparou com o nosso temperamento, né? Uma vez eu estava numa reunião de oração de manhã, não vou dizer aqui a igreja, bom, mas era uma reunião de jovens, que começavam 4 horas da manhã e ia até o início da escola dominical, 8 horas, e um jovem lá começou a se alegrar e tal, e acabou quebrando um banco, e era um banco bem forte, irmãos. Aí tem duas alegações sobre isso. Estava endemoniado? Não estava. Ou estava cheio do Espírito Santo? Também não. Nenhuma dessas duas opções provocou aquilo. O que provocou aquilo foi o temperamento dele. Ele se entusiasmou e quebrou o banco. Primeiro, o Espírito Santo não quebra banco. O Espírito Santo ajuda a gente a comprar banco. Essa que é a verdade, né? Ele não tem função de quebrar banco na igreja. Ele quebra crente, mas banco não. Então, é uma ação humana. Por quê? Porque uma coisa é a manifestação do dom na minha vida, outra coisa é a forma como eu reajo. E aí vem um nível de fé e de espiritualidade que vai entrar aqui nessa questão. Tem gente que
às vezes não observa isso. Mas a manifestação de dons, principalmente da profecia e de outros também, tem 3 origens, está bem claro na Bíblia. Tem a origem humana, tem a origem divina e a origem maligna. Isso vai depender de quê? Da minha situação espiritual, do lugar que eu estou dando a Deus, da minha forma de busca. Tem gente que busca relaxadamente. Keila já falou aqui, a gente tem que buscar com zelo. Paulo é bem claro quando diz isso. Além de buscar com zelo, eu tenho que buscar com propósito. Não posso buscar um dom para me mostrar, para me apresentar, para dizer para os outros que tenho, para dar satisfação. Adolfo disse que eu não sou basado com o Espírito Santo, nunca falei língua, mas eu falo língua e sou revestido com o Espírito Santo. Mas eu não vou estar falando para satisfazer a ele. Não é essa a minha função. Eu falo quando o Espírito Santo me inspira para falar. Não para mostrar que sou batizado. Eu não preciso disso. Eu não fui batizado só com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu senti o fogo me queimando da ponta do pé da cabeça e tudo dentro de mim se desfazendo. E eu só vim entender o que era ser batizado com o Espírito Santo com fogo depois que eu passei por essa experiência e entendi que isso estava na Bíblia. Mas eu não tenho nenhum propósito de estar mostrando isso para os irmãos. Porque dom não foi dado, ministério não foi dado para ninguém se mostrar, se apresentar, provar que é A, que é B. Não! Quem vai fazer isso é a sua vida, é o seu comportamento, são as suas ações que vai falar o que você realmente é. Então, eu tenho que entender que se o Espírito Santo está dentro de mim, e se ele quiser manifestar qualquer dom, ele manifestava 9 dons através de Paulo, e até mais. Mas por quê? Porque Paulo vivia de acordo com a vontade de Deus. Paulo não dava um passo sem a direção do Espírito Santo. Então, isso eu chamo. Quando eu estou cheia do Espírito Santo, Deus pode me usar em qualquer dom necessário. Mas se eu não estou, tem a questão do nível da fé. Tem que observar isso. E de busca. Então, eu resumi aqui bem rápido. Não vou nem usar a revista, né? Porque não é desconsiderando, mas o que eu coloquei aqui está na revista. Mas para uma compreensão melhor, né? Que a gente está falando de unidade na diversidade. Então, tem unidade na diversidade no corpo. Se você ler Efésios 4, você vai encontrar isso, é um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Tem muitos membros no corpo, mas quem é que direciona esses membros? Quem é que manifesta os dons através desses membros? É um só, é o Espírito Santo de Deus. Então, a unidade reside nisso, em eu estar à disposição da manifestação que o Espírito Santo quiser usar. E aí, eu levo em consideração o propósito, né? Que é edificar a igreja. Se eu faço alguma coisa no propósito de edificar a mim mesma, ou então de me promover, de aparecer, eu já estou fora. Isso já não vai provocar unidade. Pelo contrário, isso vai provocar divisão, contenda, confusão, coisa ruim. A unidade só acontece no corpo, na diversidade do corpo, quando cada membro se conscientiza de operar apenas aquilo que o Espírito Santo está direcionando, está usando, está manifestando. Isso é a unidade na diversidade do corpo, mas tem a unidade na diversidade dos ministérios, dos dons ministeriais. Aí sim, Paulo escrevendo, ele vai manifestar aqui o nível de fé. Cada um, é interessante a gente entender, os dons eles são dados, não é? Deixa eu citar aqui, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça, né, que ele fala sobre isso, que nos é dada, mas se é profecia, ou seja, qualquer outro dom ministerial, é segundo a medida da fé. Não dá para ir além disso. Não dá para ir além disso. Por que é graça? Porque é um favor imerecido de Deus. Eu mereço ter o Espírito Santo morando dentro de mim, eu mereço a salvação, eu mereço ter alguma manifestação de dons na minha. Não, eu não mereço nada. Então, é graça, né? Mas aí, quando Deus, pela graça me salva, pela graça concede o Espírito Santo, pela graça me concede os dons, qual é a minha parte? Buscar e usar segundo a medida da fé. Não posso usar um dom porque eu vejo o outro usando. Se eu não tenho fé suficiente para usar naquele nível, daquela maneira. Por isso que você encontra tanta mentira, tanta enganação no meio do povo de Deus. Receba aqui. Você tem nível de fé para mandar a pessoa receber alguma coisa? Tem que ser o Espírito
Espírito Santo que esteja lhe direcionando. Você está curado. No outro dia o cara vira a perna e morre. Por quê? Porque isso não é operado a nível de fé, a nível do Espírito. Isso é operado a nível da minha fé e do meu espírito humano. Eu quero que Nicélia fique boa? Quero. Mas eu não posso dizer que ela está curada se o Espírito Santo não estiver falando isso. Contei um caso aqui para vocês que não vou contar, mas da mulher de um pastor que morreu num câncer que poderia ser curado. Eu sei que tudo passa pelo controle de Deus e tudo tem orientação de Deus. Mas qual foi a revolta da família? Ela poderia ter sido tratada do câncer, como o médico disse, e poderia ter sido curada. Mas ela acreditou numa profecia que Deus ia curar, quando Deus não disse que ia curar. E ela acabou morrendo. Então, a gente precisa ser consciente, irmãos. A gente precisa ser honesto, a gente precisa ser fiel. Eu não posso estar pegando o microfone e dizendo a coisa aqui do púlpito, porque os outros dizem, porque eu acho que vai acontecer, se o Espírito Santo não está falando que vai. Não posso fazer isso. Isso é crime espiritual. Eu vou parar, senão me zango aqui. Isso é você matar espiritualmente as pessoas. Deus está falando aqui, Deus está dizendo que vai fazer isso, isso, aquilo, e você não vê Deus fazendo nada. Não é por causa da sua incredulidade, não, é porque Deus não faz, porque Ele não está falando. Então vamos ser conscientes, vamos ser honestos. Vamos falar aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração, segundo o nível de fé que opera em nós. Então é graça e fé, é medida de fé. Eu tenho uma fé do tamanho do mundo, mas o outro pode não ter. A Bíblia diz que Deus repartiu sobre o quê? Sobre medida. Cada um segundo a medida da fé que recebeu. Eu não posso querer fazer obras do tamanho da fé que o outro tem, não dá certo. Eu tenho que operar segundo a fé que Deus me concedeu. Isso é o que contribui para a unidade do corpo. E a terceira é a diversidade dos dons espirituais. Os dons ministeriais e os dons espirituais. A mesma coisa. Eu recebo um dom espiritual, eu só posso operar aquele dom se o Espírito Santo estiver me direcionando para fazer isso. Senão, porque eu tenho o dom de curar. Eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos e não vou revelar o nome do santo. Ele, inclusive, já morreu. E ele era um homem de Deus. E a gente tem que respeitar isso. Mas eu estava visitando uma irmã com câncer aqui, uma irmã daqui da igreja de Apodi. E ele foi comigo. Ele me chamou para fazer as visitas. Ele foi comigo. Eu vou dizer para os irmãos diante de Deus, porque Deus é minha testemunha. Eu nunca tinha ouvido falar que se manipulasse dois. Eu só soube nesse dia porque Deus me falou. E depois foi que eu fui procurar, fui buscar e encontrei isso. Mas sabe, ele chegou, colocou a mão na cabeça da irmã, orou lá em língua e tal, e depois disse: irmã, você está curada do câncer. E sabe o que Deus me disse quando ele disse isso? Deus disse: ele está manipulando o dom, eu não estou curando essa irmã. E ela morreu pouco tempo depois. Mas sabe o que é, irmãos? A pessoa não faz isso de má fé, não. Sabe, ele tinha esse dom de curar, ele orava pelas pessoas, em 5 minutos você vai deixar de sentir isso. E a pessoa deixava. Em 10 minutos você vai estar curado. E estava. Então acostumou a se manipular o dom. Mas o problema é o seguinte: se Deus está dizendo que vai curar em 5 minutos, Ele cura. Se Deus está dizendo que vai curar em 10, em 1 minuto, Ele cura. Mas se Deus não estiver dizendo que vai lhe curar em minuto nenhum, não cura e acabou-se. Então eu me acostumo com isso. Porque Deus me deu o dom de curar, então eu posso profetizar cura para todo mundo? Não, senhor, não pode não. Você só pode profetizar cura para quem o Espírito Santo está dizendo que vai curar. Essa é a questão. A gente se acostuma com o dom e aí manipula o dom. Muita gente faz isso com o dom de profecia, muita gente faz isso com o dom de curar, muita gente faz isso com vários dons. Mas isso é errado. Por quê? Porque Deus não se responsabiliza por aquilo que parte apenas de nós, do nosso fator humano. Deus se responsabiliza por aquilo que o Espírito Santo fala e acabou-se. Eu tinha uma promessa de Deus aqui de ir para Israel. Passou 30 anos quase para essa promessa se cumprir. Mas sabe, na semana que eu estava lá lavando meus pratos lá na pia, eu disse: Senhor, quando é que o Senhor vai me mandar para Israel? Quando eu estiver gaga, quando eu estiver cega, quando eu estiver usando uma bengala. E interessante que eu vi gente na minha excursão desse jeito, usando uma bengala para andar.
com sérios problemas de saúde. E eu disse, Senhor, é desse jeito? Mas na mesma hora eu me arrependi e disse, Senhor, pode ser do jeito que for, até numa cadeira de roda. Eu quero é ir. Menos de 4 meses depois, todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Chegou a irmã aqui falando de uma excursão. Não foi nem aqui eu fui, né? Acabei indo por outra, mas era que eu estava pretendendo ir. E quando ela falou, eu não abri a boca para dizer nada aqui a ninguém. Mas eu encontrei 3 irmãs que vieram para mim e disseram, irmã Maria Helena, agora é a sua vez. Agora você vai. Agora Deus vai cumprir a promessa. Mas por que foi que Deus cumpriu a promessa depois de 30 anos? Porque Ele tinha prometido. Era dele a promessa. Eu nunca fiz nada para ajudar, para dar uma mãozinha. Eu reclamei nesse dia porque eu estava começando a sentir as limitações da vida. E eu disse, Senhor, quando é que vai ser? Vai ser assim? Mas depois eu disse, não, eu posso ir até na cadeira de roda, contanto que eu vá, está tudo certo. E foi como se Deus me respondesse naquela hora. Eu não ouvi nada, mas foi como ele dissesse, não, eu não vou lhe mandar na cadeira de roda. Eu vou lhe mandar mais cedo do que você está pensando. Em menos de 4 meses, eu estava com a minha excursão paga para Israel, indo pelos Estados Unidos, que também foi um propósito de Deus, que foi a nossa irmã Keila que me deu essa excursão, né? Os irmãos lá me deram as despesas da viagem, mas ela me deu a excursão, $2.900. Deus lhe abençoe, irmã Keila, e um dia eu possa retribuir o seu favor. Mas foi isso que aconteceu, irmãos. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando a manifestação é do Espírito Santo, acontece, né? Então, nós temos aqui a unidade na diversidade do corpo. São muitos membros, mas é um só corpo. E eu quero acrescentar aqui um pouco do que ele falou. Vou acrescentar com um texto bíblico. A minha cabeça não decora mais as coisas, mas tudo bem. Hebreus. Que eu marco depois de Marco. Hebreus, capítulo de número 10, diz assim, não deixando a nossa congregação, começar com 24, né? 24, 25, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, falando do corpo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que aquele dia vai se aproximando. Provérbio 18, 1 diz assim, busca seu próprio desejo, seu próprio interesse, aquele que se separa, aquele que se isola, diz outra tradução. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, que está se congregando, está fazendo parte do corpo, porque crescimento sadio, saudável, só existe no corpo, porque é no corpo que as manifestações do Espírito Santo acontecem, para a edificação e para a saúde espiritual nossa. Então, o que é que Provérbio diz? Você se isola, é igreja, diz que a igreja é crente em casa, você está fazendo o quê? Está se surgindo contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é a vontade de Deus, é a palavra de Deus falou a esse respeito. Como é que eu cresço de maneira saudável, como é que eu me edifico e edifico os outros? Me reunindo no corpo. Fora do corpo não há outro meio de se edificar e de se crescer de maneira saudável. Aí você diz, mas eu frequento uma reunião de oração lá, eu frequento outra de revelação não sei aonde. Irmãos, eu não sei se isso pode ser considerado corpo, não. Hebreus deixa bem claro, não deixe a sua congregação, o lugar onde você se congrega, o lugar onde Deus lhe colocou, onde Deus lhe plantou. Viu? É isso que a Bíblia faz menção. Eu só posso ensinar o que está na palavra. Fora disso, é revelação, é não sei o que, eu não posso me ater a isso. A única firmeza e segurança que a gente tem está na palavra. Então, irmãos, para terminar, que eu não sei a minha hora, mas eu acho que eu já fui, né? Então, para terminar, resumindo aqui, você tem unidade no corpo, na diversidade do corpo, dos membros, que são muitos. Você tem unidade na diversidade dos dons ministeriais. E você tem unidade na diversidade dos dons espirituais. Agora, tudo isso é provocado pelo Espírito Santo. E preste atenção, não é os dons que vai provocar, mas é o fruto. O que é o fruto? O fruto é o amor. É o amor. Você vai olhar que
Paulo, quando fala da unidade do corpo em Efésios, ele diz que isso tudo é ligado, isso tudo é conectado pelo Espírito em amor. Amor não é dom, amor é fruto. Amor não é opção, amor não é escolha. O amor não é sentimento apenas, amor é escolha, é opção. Eu escolho, eu decido amar. E aí, quando eu decido, eu não me importo se o cabra é assassino, se o cabra é carnal, se o cara é isso, se o cara é aquilo. Eu não estou falando aqui de nível de comunhão, estou falando de amor. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Deus amou criminoso, assassino, estuprador, amou toda a qualidade de gente. Muita gente questiona esse tipo de conversão, fruto do amor de Deus. Mas Vantuil matou não sei quantos, matou 1000, matou 100, matou 200, não interessa. Se converteu, o amor de Deus alcançou. Você vai encontrar muita gente que, na nossa avaliação, a gente não salvaria nem na peia. Era o pior, a escória do mundo, o pior tipo de gente. Olhe para Paulo. Quanto que Paulo não perseguiu a igreja? Quantos Paulo não mandou colocar na cadeia? Quantos Paulo não consentiu na morte? E Deus salvou Paulo e de uma maneira extraordinária dotou ele de todos os dons e tornou ele o maior missionário da era cristã que a gente conhece. Não sei se é o maior ou o melhor, mas eu considero assim. Eu não considero nenhum outro apóstolo fazendo a mesma obra que Paulo fez, tendo a mesma fé, a mesma disposição de morrer, de renunciar, como Paulo teve. Se você levar em consideração as origens de Paulo, você vai valorizar isso mais ainda, porque Paulo não era um mendigo, não era Zé Ninguém. Paulo vinha de uma classe média alta e Paulo tinha uma bagagem cultural extraordinária. Aprendeu aos pés de Gamaliel, mas foi esse homem que renunciou a tudo, que considerou como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E foi esse o homem que Deus usou para levar o evangelho a todo mundo conhecido daquela época. E esse evangelho chegou aqui até nós, graças a Deus. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, que os critérios de Deus de salvar são diferentes dos nossos. Porque a gente vê o indivíduo só pela aparência, só pelo que ele é hoje. Deus vê pelo interior e vê pelo futuro. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre. A síntese do tópico 3, há unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam. Essa questão aí do fruto dos dons vindo e sendo expressado o amor, Paulo finaliza o capítulo 12 dizendo, mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai no capítulo 13 todo falar desse amor, que é maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos chegando nos momentos finais. Quero convidar o presbítero Marcílio aqui, que é o nosso superintendente, para proceder aqui com a finalização da nossa escola nesta manhã, trazendo aí alguns avisos, finalizando no nome do Senhor. Que esta lição de hoje e todas as demais venham provocar em nós um despertamento, um abrir de olhos muito mais aguçado para a realidade dos dons espirituais e para a vivência, como o próprio tema fala, do pentecostalismo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. A você que ficou até agora acompanhando pela internet, muito obrigado. Continue orando pela nossa escola bíblica dominical. E a você que veio hoje à nossa escola, que Deus também te abençoe grandemente, de maneira maravilhosa, você que está presente aqui. Meus amados irmãos, eu fiquei muito empolgado com a escolha dessa revista, porque ela traz uma tônica totalmente bíblica a respeito deste tema. E o próximo tema é maravilhoso, a lição 5, da qual já está no grupo aí da nossa escola, os irmãos que estarão à frente, trazendo assim essa temática, e nos dará condições de compreender. O comentarista, o Ezequias Soares, ele é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí,
e ele tem trazido assim uma revolução, até mesmo no meio dos assembleanos, a questão da doutrina pentecostal. Ele tem trazido assim uma nova visão, uma nova proposta doutrinária acerca do que é ser pentecostal, o que é a doutrina pentecostal. E aqui estamos na lição 4, e essa lição 4 aqui nos deu aqui um suporte bíblico muito grande para entender os mistérios de Deus em relação ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais, as suas evidências e as suas manifestações e a sua utilização. Então, que Deus possa assim abençoar o nosso corpo de professores aqui na nossa Igreja de Cristo em Apodi, no Rio Grande do Norte. Para a próxima semana, irmãos, nós teremos aqui a lição de número 5. Lição 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado, certo? Estará dirigindo eu aqui a escola, no louvor o presbítero Girnaldo, Marcos Benhu e o irmão Daniel Filho. Professores que estarão trabalhando na nossa escola bíblica próximo domingo. A irmã Claita Kaline falando o fruto do Espírito na vida do crente. A irmã Damiana Sheila, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. E o ponto 3, pastor Arthur Batista falando o Espírito se opõe à carne. E a você que está nos ouvindo, adquira a revista pela internet, tem lá de graça, você que não pôde adquirir o exemplar, tem lá de graça, em PDF, acompanhe, interaja conosco nesta oportunidade e saia com um aprendizado suficiente para entender essa questão que estamos aqui apresentando. Hoje à noite, a partir das 7 horas, o culto de Santa Ceia está sendo aqui dirigido pelo nosso pastor e os seus cooperadores, e você deve vir, certo? E tem agora uma notícia nova para você que está aqui na igreja e para você que nos acompanha pela internet. Um ministro do Supremo Tribunal Federal deu o ganho de causa a uma medida cautelar que os advogados evangélicos do Brasil entrou no Supremo Tribunal pedindo que seja assegurada através do Supremo o funcionamento das igrejas em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios. Nenhum prefeito, nenhum governador pode trancar a igreja, porque ela é um serviço essencial que devemos estar prontos para trabalhar para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que eles tenham o entendimento das Sagradas Escrituras, para eles não entrarem num beco sem saída, porque se Deus quiser, até fugindo aqui um pouco da ética, Deus pode mandar comer capim. Deus pode mandá-los comer capim. Te exaltar na beleza da tua santidade. Fica conosco, Senhor, e obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.